Por gentileza, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler sobre o versículo 1 ao 7. Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Amém? E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Jesus está sendo entronizado desde o começo, na palavra da irmã, na oportunidade do pastor, nos louvores. E essa palavra nós vamos falar um pouco sobre o nascimento de Jesus. Se você é um crente ligado, você já percebeu que Jesus está aqui, Ele quer falar com você nessa manhã. Nessa passagem, no livro de Lucas, um médico muito meticuloso nas suas anotações, em tudo que ele fazia, ele vai relatar um evento histórico que aconteceu, envolvendo a família de Jesus e também todo o Império Romano. Porque certa feita, o cabeça, a autoridade máxima do Império Romano, chamado César Augusto, resolve emitir um decreto para um alistamento nacional do Império Romano, para fins militares e para fins tributários. No meio das pessoas convocadas a esse alistamento estava a nossa querida família do nosso querido Jesus, José e Maria. Mas quando nós citamos que José estava com Maria aqui, se apresenta para o alistamento, nós precisamos regredir um pouco na história, porque para José chegar com Maria diante do Império Romano, na cidade de Belém, para o alistamento, ele precisou enfrentar alguns dilemas. E eu queria falar um pouco sobre os dilemas que esse primeiro José enfrentou. José estava morando na cidade de Nazaré, junto com a sua futura prometida em casamento esposa, Maria. Quando, na primeira fase do noivado, na primeira fase do casamento judeu, que é composto de 2 etapas, eles estavam na primeira fase, que é o noivado, aonde eles não poderiam morar um na casa do outro ainda, muito menos ter relações sexuais ainda. Mas você conhece a história, um certo anjo chamado Gabriel resolve, por providência divina, mudar um pouco a situação, mudar um pouco aquilo que era culturalmente aceitável, para propósitos extraordinários. Deus às vezes tem que mexer um pouco no protocolo, não é verdade? E esse anjo Gabriel visita Maria, e ele fala para Maria: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E ela não entende nada, fica perplexa com essas palavras, porque logo aquele anjo anunciaria que do ventre dela sairia o Salvador, que está sendo entronizado nessa manhã, aquele que salvaria o povo dos seus pecados e possibilitaria que eu e você estivéssemos aqui hoje, louvando e agradecendo o nome dele. Você já parou para pensar que nós estamos no final de 2024 e você está aqui fiel e firme na presença de Jesus? Tem gente que começou o ano com você, meu irmão, e não conseguiu, e você está aqui pela graça que nosso Jesus conquistou na cruz. E aquele anjo então fala com Maria, e ela, os estudiosos concordam que ela seria uma adolescente na época, possivelmente de 13 a 16 anos, uma adolescente aceitando a missão de carregar no ventre o Salvador da humanidade, e ela diz: amém. Seja assim como você está falando para o anjo, em outras palavras. Então ela começa no seu ventre a gestar a Jesus.
E como eu falei, eles estavam no período do noivado. E aí você já começa a entender o problema que isso vai causar, porque a barriga começa a crescer. Jesus começa a ser formado. Jesus, como Jeremias, começa a ser formado, né? Antes Jeremias, eu te vi no ventre da sua mãe, eu te chamei como profeta das nações. E Jesus começa a ser formado no ventre de Maria. E José, a Bíblia faz questão de destacar que José era um homem justo. Essa qualidade é destacada pelo evangelista Lucas, porque é necessário nós entendermos que um homem justo priorizava a sua reputação. Um homem justo amava fazer as coisas com retidão e justiça, que não causasse problemas para sua família, que não manchasse sua reputação. Um homem honrado, descendente de Davi, jamais quereria manchar a sua reputação, a sua linhagem, a sua tribo, o seu clã, com uma acusação imoral de relações sexuais antes do tempo. Mas foi isso mesmo que ele precisou enfrentar. Quando a barriga de Maria começa a crescer, os parentes no entorno deles começam a questionar, começa a se levantar burburinhos. Nazaré, uma pequena cidade, você já foi em cidade pequena, você sabe que um caos numa cidade pequena, todo mundo fica sabendo. Em Nazaré não foi diferente. Daqui a pouco eles estavam emocionalmente exaustos, tendo que suportar toda aquela repressão social, toda aquela desaprovação social, às vezes velada. E ele precisou se encontrar num dilema. Se José assumisse Maria, poderiam pensar coisas ruins também. Se José fugisse e deixasse Maria parir Jesus sozinha, poderiam entender então que ele era o responsável por aquela imoralidade, entre aspas. Então ele estava denunciando a sua culpa e fugindo, e ele livraria Maria da desonra. Como o texto bíblico diz, ele não queria difamá-la, sendo um homem justo, então ele planeja fugir. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor também vai fazer uma visitinha para ele. Faz a visita para José e fala: José, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. E aquele homem, impressionantemente, ele vai fazer o que muitos de nós, não sei se faríamos, mas igual Maria, ele vai acatar a ordem daquele anjo e vai recebê-la como esposa, contudo, sem conhecê-la no sentido sexual. A Bíblia destaca. E agora, depois que eles passam esse período onde Jesus está na sua gestação inicial, passam-se os meses e o bonitão César Augusto mandava e o Império Romano obedecia. César Augusto lá em cima mandava, e Herodes, o governador da Judéia, abaixava a cabeça. E foi isso que Herodes teve que fazer quando César Augusto emitiu esse decreto: todos os cidadãos precisam se apresentar na sua cidade natal, eu quero um alistamento geral. E aí José e Maria precisaram ir até Belém. E aí aqui José vai enfrentar um outro dilema. Quando eles chegam na cidade de Belém, a Bíblia destaca que logo que eles chegaram, Maria cumpriu seus dias de dar à luz. Será que essa viagem levou 9 meses? Será que essa viagem demorou tanto? Será que quando eles saíram de Nazaré, quantos meses Jesus tinha? E pelos estudos de geografia, a distância de Nazaré até Belém é cerca de 130 quilômetros. 4 a 7 dias de viagem de carruagem, ou a pé, ou a cavalo, ou de camelo, ou de jumento. Então quando José toma a decisão de sair de Nazaré, Jesus já estava em meses avançados de gestação. Ele precisou tomar uma decisão e enfrentar mais um dilema: se eu não for me alistar, o Império Romano tem o poder de tirar minhas terras, tem o poder de tirar minhas propriedades e infligir sobre a minha família multas pesadíssimas. Se eu for me alistar sozinho e deixar Maria, ela corre o risco de parir Jesus sem eu estar aqui. O sacerdote, aquele que a protege, aquele que cuida dela, e ela vai ter que enfrentar a discriminação social sozinha, sem mim. Meu Deus, o que eu faço? José enfrenta esse segundo dilema, e o destaque que eu te falei é uma chave para nós entendermos como o coração desse homem se guiou. Porque nessa hora,
eu te garanto, ele pediu: anjo, cadê você? Você veio quando Maria ficou grávida, você veio quando eu quis fugir, agora que eu estou nesse dilema, Jesus está para nascer, o filho que você prometeu está para nascer, cadê você para me orientar? E o anjo não aparece, e essa decisão José vai ter que tomar sozinho, mas a Bíblia diz que ele era um homem justo, e aqui está a nossa pista. José, nessa decisão, ele vai se guiar por princípios divinos. Ele não iria querer descumprir suas obrigações com o Império Romano, manchar a sua reputação. Então ele leva Maria junto com ele nessa decisão, e os dois vão nessa viagem rumo à cidade de Belém. Eu quero te dizer nessa manhã, que muitas vezes há decisões que você vai ter que tomar, que Deus não vai te falar nada, mas se você for um homem e uma mulher de princípios, se você for reto, se você prezar pela honestidade, esses princípios vão guiar a sua decisão, quando Deus se mantém em silêncio. Foram esses princípios que guiaram José, então ele caminha a cidade de Belém, chegando lá, você conhece o restante da história. Jesus cumpre seus dias, então Maria dá a luz a Jesus, e aqui começa a se desenrolar a forma como o nosso Salvador veio, em simplicidade e humildade, porque eles procuram um lugar nas hospedarias da cidade de Belém, e não encontram, porque não só a família deles precisava se alistar, como todas as famílias espalhadas pelo Império Romano. Então a cidade de Belém estava lotada, a cidade natal de José, descendente de Davi, estava lotada, não havia lugar para eles na hospedaria. A hospedaria se compunha de 2 andares, o andar de cima onde eles se hospedavam, e o andar de baixo onde ficavam os animais, com o feno, com a palha, com a manjedoura. Adivinha onde o nosso Salvador encontrou lugar? Você pode até pensar que ele encontrou lugar na manjedoura, mas a verdade é que o único lugar que Jesus se encaixou foi na cruz. O único lugar que Jesus encontrou para reclinar sua cabeça enquanto esteve na terra foi na cruz. Maria então dá a luz a Jesus, colocam ele numa manjedoura, que era um suportezinho de madeira, onde era colocado o feno que alimentava os animais, feno, a palha, o alimento em geral, e ali Jesus nasce. E aqui acontece algo muito lindo que eu quero introduzir, um outro José na história. A Bíblia no final do capítulo 2 vai dizer: e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Um pouco antes, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos. Esse José, pai de Jesus, foi um dos primeiros a pegar o corpinho do nosso Senhor junto com Maria e a envolver em panos. Esse José foi o primeiro a envolver o corpo de Jesus em panos. Mas há um outro José que eu quero te falar, que ele vai ser responsável por envolver o corpo de Jesus no final da sua vida pela última vez também. Aqui um José pela primeira vez envolve o corpo de Jesus em panos. Lá na frente, 33 anos depois, um outro José também vai envolver o corpo de Jesus, agora sem vida, em linhos caros, aromáticos, preparando ele para o seu sepultamento. Mas a diferença entre os 2 Josés é gigante, e o ponto em comum acaba aqui, porque este primeiro José, de Belém, de Nazaré, pai de Jesus, carpinteiro, humilde, ele teve a coragem de se expor publicamente e assumir Jesus. Quando a sua reputação social estava em jogo, quando o seu nome da sua família pesou, quando ele não sabia o que fazer, ele seguiu os seus princípios, obedeceu ao anjo e tomou a decisão: eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou contigo, Maria, e eu creio que está sendo gerado dentro de você vai salvar as nações. Eu vou tomar a minha posição. E esse José se posiciona em favor de Cristo, publicamente enfrentando repressão social. Mas o outro José nunca teve a coragem de fazer isso.
O outro José, a história vai se desenvolver e ele vai seguir Jesus de longe nas sombras do Sinédrio. O outro José que eu estou te falando se chama José de Arimateia. Esse José de Arimateia, enquanto o primeiro crescia estudando as leis de geometria, para fazer os melhores móveis de carpintaria, para fazer algo perfeito e sustentar a sua família, o outro José na sombra do Sinédrio crescia estudando as leis da Torá, as 613 leis, porque ele queria obedecer, ele queria ser zeloso. Mas o primeiro José, enfrentando humilhação, abrindo mão da sua reputação social, teve a honra de entrar para a história, cravando o seu nome na história como alguém que se posicionou por Jesus. A última vez que ele vai ser citado é quando Jesus está no templo conversando com doutores aos 12 anos. Depois nós nunca mais ouvimos falar do pai de Jesus. Mas quando nós lemos, que homem corajoso, que servo humilde, que entendeu que humildade tem a ver com obediência, não com um falso sentimento de ser menor que os outros, não é nada disso. José imita a humildade que Cristo veio nos ensinar, porque esse José, pai de Jesus, se despiu da sua posição social, se despiu da opinião dos outros e disse: eu quero obedecer, é isso que o Senhor tem para mim, é ser pai de um filho de Deus, então eu quero isso para a minha vida. E eu quero te dizer, meu irmão, eu tenho certeza que esse José viveu os dias mais felizes crescendo ao lado do nosso Senhor. E essa é uma mensagem para mim e para você. A passagem de Jesus pela terra nos convida a imitarmos a sua humildade, mas não é uma humildade do tipo um Jesus fraco, um Jesus que aceita tapa no rosto, um Jesus que aceita ser preso, um Jesus que aceita que lhe apontem espada. Não é essa humildade, mas é a humildade que é a força contida dentro de si por obediência. Porque Jesus podia, em todos os episódios que nós vemos, ele podia acabar com tudo. No jardim do Getsêmani ele podia pedir legiões de anjos para defenderem ele dos salteadores que vieram prendê-lo. Ele mandava, os demônios gadarenos saindo daquele endemoniado pediram permissão para entrarem nos porcos. Jesus era o dono da vida, Jesus é o dono da vida, era Deus pisando na terra. E esse Deus, segundo Filipenses capítulo 2, diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Aqui é o ponto que eu senti que Jesus queria falar com você nessa manhã. Não dá para seguir Jesus sem ser humilde. E eu não estou falando de uma simples emoção. Eu estou falando que você demonstra uma humildade que Jesus aceita, fazendo o que Ele fez, obedecendo até a morte de cruz, se despindo da sua glória. Ele não precisava fazer isso. A Bíblia também vai dizer: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para servir. E Jesus nos convida nessa manhã a sermos servos, a você se despir do seu orgulho, se despir das suas vaidades. Tem pessoas aqui seguindo a Jesus como o segundo José de Arimateia, no escurinho, preservando a sua reputação social, porque ser crente hoje em dia já foi uma época em que falar que você era crente te trazia alguma honra. Agora parece que traz perseguição, agora parece que traz umas bocas tortas na sua direção. Você se declarar seguidor de Cristo publicamente te trará um pouco de dificuldades. E por amor à reputação social, muitos seguem Jesus de longe, sem entenderem que isso não é humildade, isso não é obediência. Jesus falou: assim como perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. E nós somos convidados nessa manhã a refletirmos e perguntarmos: como tem andado a sua obediência ao Senhor? José, pai de Jesus, se agarrou à promessa, se humilhou e obedeceu. Deus deu promessa para pessoas aqui, mas será que você agarrou, humilhou e obedeceu?
Ou você abandonou essa promessa e você está sentadinho aí com a sua reputação no seu coração, preservando ela a todo custo. Eu quero te dizer, meu irmão, que o arrependimento de José de Arimateia não tem cura. O arrependimento que ele sentiu ao ver que todos os momentos em que Jesus estava atuando no ministério terreno, ele podia ter se aproximado. Quem sabe ele recebeu até a influência de Nicodemos, que juntamente com ele era um dos líderes, era uma pessoa importante no Sinédrio. E ele via todas as situações, ele sabia por onde Jesus estava passando, eles monitoravam a vida de Jesus, e lá estava o mestre, agora está falando com a mulher do fluxo de sangue, agora está curando o leproso, eu posso me aproximar, eu posso conversar com Jesus. Quem sabe em algum momento ele percebeu, meu Deus, esse homem conhece a lei melhor do que todos nós, quando ele fala tem uma autoridade diferenciada. Eu nunca vi esse homem fazer um paralítico levantar e ainda dizer os seus pecados estão perdoados. Eu nunca vi um homem expulsar, ninguém conseguiu ajudar aquele gadareno com a sua legião demoníaca, e aquele homem expulsou. O coração de José de Arimateia observava Jesus, mas não tinha coragem de sair das sombras e assumir Jesus publicamente. Enquanto um assume, o outro se esconde. A pergunta é: qual José você quer ser? Qual José você tem sido? Qual José você decidiu ser sobre a sua casa, homem? Aquele que vai pegar na mão de Maria e falar: a tua promessa é a minha promessa, vamos comigo, eu não vou te deixar em Nazaré para ser reprimida, eu vou contigo, estamos juntos, mulher. Esse casamento é um, nós somos um. A Bíblia diz em Mateus 23:11: o maior entre vocês será o que serve a todos. Certa feita os discípulos discutiam quem era o maior entre eles, e começavam a discutir entre si. Jesus interrompe e diz: o maior é aquele que serve. Entre vocês não será assim como é no mundo, onde as pessoas pisam uma em cima das outras, mas entre vocês, aquele que quiser ser o maior, será o que mais serve. Como é lindo essa forma que Jesus tem de nos chamar para o seu reino, mas nós precisamos ser lembrados disso. Que ocasião melhor para lembrar disso do que dezembro, o mês do nascimento do nosso Senhor. E a palavra de Deus continua, Jesus dizendo sobre a sua obediência: mas o mundo deve saber que eu amo o Pai, e que faço exatamente o que o Pai me ordenou. Você tem feito exatamente o que o Pai tem te ordenado, meu irmão? Eu não estou aqui à toa. Eu podia ter pedido para o pastor: pastor, não vou, pastor, vou preservar minha reputação. Vou preservar minha reputação, pastor, porque eu cheguei do batismo, vou estar cansado. Quem sabe se eu tiver um pouco mais de tempo a mensagem fica mais top. Eu não estou nem aí para minha reputação. Eu vim aqui porque Deus mandou eu dizer para alguém: você está colocando a sua reputação acima da obediência. Isso não é humildade. Volta e se decide por Jesus, porque ainda dá tempo para você, para sua casa, para sua família. Deixa Jesus falar no seu coração nessa manhã. Jesus é lindo, meus irmãos. Como você tem vivido a sua vida? Não seja como José de Arimateia. Eu já estou encerrando a minha mensagem, o grupo de louvor pode vir. Mas Jesus nos convida nessa manhã, meu irmão. Abre o seu coração. Desde o começo Ele está falando conosco. Se você precisa colocar algo em ordem no seu coração, na sua casa, e você não quer esse arrependimento para você, Jesus pode voltar, meu irmão, antes desse culto acabar. O Josézão lá de Arimateia teve coragem, depois que o corpo de Jesus já estava sem vida, se arriscou um pouquinho perante Pôncio Pilatos pedindo o corpo de Jesus, se arriscou, mas o perigo já tinha passado. A chance de ele provar que eu estou com Cristo enquanto ele está aqui passou. Agora ele foi com Nicodemos envolver o corpo de Jesus, e quem sabe se arrependeu. Enquanto Jesus olhava para as pessoas, ele podia ter dado um abraço, ele podia ter pedido: Senhor, me salva, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Como Pedro, ele podia ter dito para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aonde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna?
Não deixe o orgulho cegar o seu coração nessa manhã. Pelo menos com um. Deus quer falar aqui. Deus está falando aqui. Coloque-se de pé. Senhor, quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer por esse culto. Quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer por ter falado aos nossos corações, Deus. E por nos convidar, meu Senhor, a um arrependimento, a um compromisso sincero contigo. Quero te agradecer, meu Deus, por ter vindo de forma humilde, numa manjedoura, nos ensinando, Pai, que o maior deve ser servo. O Senhor que não precisava, o Senhor, Pai, que era revestido de glória, ainda hoje é, mas se despiu para um propósito maior de nos salvar. Pai, visita o coração do meu irmão, da minha irmã nessa manhã. O coração que está aqui, Senhor, titubeando, pensando, será que eu saio das sombras? Será que eu volto para Jesus? Será que eu agarro de novo aquela promessa que um dia Ele me prometeu? Ou eu fico quietinho no meu canto e viro mais um ano no anonimato? Deus, incomoda esse coração. Toca nessa vida, Jesus. Que essa pessoa saiba, Senhor, nessa manhã, que o Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida, na sua casa. E se você que está aqui nessa manhã quer ter um encontro com Jesus, quer sentir ainda mais a presença dEle, você já percebeu que Ele está aqui passeando no nosso meio. A vida de José, pai de Jesus, foi impactada pela presença de Jesus. Nenhum homem passa pela presença de Jesus sem ser impactado, e a presença dEle está aqui, caminhando no nosso meio. Então, se você sentir no seu coração, você se direciona a esse altar, nós vamos orar por você. Jesus quer te renovar, Jesus quer te encher da presença de Deus, Jesus quer te dar força para esse propósito que Ele tem na sua vida, esse propósito difícil, que vai exigir coragem. O grupo de louvor vai adorar, e você fique na liberdade de vir adorar o Senhor.